Meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia nós voltamos ao Antigo Testamento para ler o livro de Esdras. Quem é Esdras? Esdras é um escriba, um doutor da lei. Então, alguém que conhecia bem a palavra de Deus e que é enviado por Ciro, rei da Pérsia, para ajudar o povo de Israel a reconstruir o templo. Ora, em que momento se vive isso? Na história do povo de Israel, nós temos algumas dominações de povos estrangeiros contra Israel. Nós conhecemos aquela mais antiga do Egito, quando o povo não tinha uma terra, mas depois ele vai se estabelecer numa terra, a terra que Deus vai dar para ele, e tem ali uma invasão famosa, que é a da Babilônia, que é o momento que o povo de Israel, grande parte, vai ser deportado para a Babilônia. Depois vem um dominador da Síria, da Pérsia, chamado Ciro, que ele vai dominar a Babilônia e ele vai permitir ao povo de Israel de voltar para Jerusalém e vai determinar que reconstruam o templo de Jerusalém. Quando essa parte, que não era a maioria, volta, então a primeira parte do livro fala disso. O edito de Ciro, rei da Pérsia, que vai permitir ao povo de voltar. Quando eles chegam ali, não é que aqueles que estavam ali vão estar cheios de alegria porque eles voltaram. Mas eles voltam e com a força de Ciro, eles vão poder reconstruir o templo. Esse Esdras, ele chega e é aquele que vai organizar a vida religiosa do povo de Israel, a segunda parte do livro. E aqueles que estavam ali, que ficaram em Jerusalém, eles tinham se misturado com todas as espécies de religiões e credos idolátricos. E então, o trabalho dele vai ser aquele de purificar a religião. Então nós hoje começamos a ler esse livro propriamente no início, quando sai o decreto de Ciro, rei da Pérsia. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro. Vejam que não se atribui a Ciro a iniciativa. Mas para se cumprir a profecia de Jeremias, o Senhor vai mover o espírito de Ciro. Então ele é instrumento que mandou publicar em todo o seu reino, por voz e por escrito, a seguinte proclamação. Assim fala Ciro, rei da Pérsia. O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Se ponham a caminho e subam a Jerusalém e construam o templo do Senhor. Que as pessoas doem prata, ouro, bens e animais, além de donativos espontâneos para o templo de Deus que está em Jerusalém. Então, este é o decreto de Ciro. Mais uma vez recordamos que é interessante que este homem é um pagão. E o modo como o livro de Esdras se refere a ele é como falando dos reis de Israel. Alguém sobre o qual Deus deposita a sua graça e dá uma missão. Assim como Deus vai fazer isso com os reis de Israel, também com Ciro. Ou seja, Deus escolhe um instrumento frágil, que não tem mérito diante de Deus. Este Ciro é este pagão que vai ser o instrumento de Deus para que o povo de Israel seja libertado e que possa voltar à cidade santa de Jerusalém para cultuar o seu Deus. Então se levantaram os chefes da família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, levitas, todos aqueles que se sentiam inspirados por Deus para ir edificar o templo. E chegando ali, todos os seus vizinhos lhe trouxeram toda espécie de ajuda, em prata, ouro, bens, animais, objetos preciosos, sem falar em todas as doações espontâneas. E assim, então, se começa a saga da volta e da reconstrução. O texto, ele é escrito sobre a linha da libertação do Egito. Então, a manifestação da epopeia do amor de Deus que vai devolver o seu povo à sua terra, a terra que Deus tinha dado para ele, aonde eles voltam para cultuar o seu Deus. E isso começa com a reconstrução do templo e nós vamos chegar ao momento da dedicação do templo.
Hoje no Evangelho, Jesus, depois de ter falado para os seus discípulos sobre a força do Evangelho, que é a semente, e o modo diferente como ele é acolhido, a parábola que nós ouvimos do semeador, agora o Senhor Jesus vai falar para os seus discípulos e vai dizer da necessidade que eles, que são como uma terra boa, que acolhe a palavra, de difundir essa palavra. O evangelho que nós escutamos não é um capricho para nós, não é um segredo para ser guardado em nós, mas sim é a força da palavra de Deus que transforma. E quando eu encontro uma coisa que tem valor, eu quero sair e expandir esta coisa, levar esta coisa para ser conhecida por outras pessoas. Então, o Senhor hoje vai dizer para os seus discípulos, para aqueles e para nós hoje dessa necessidade. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Então, a luz, ela não tem como ser escondida. Então, ainda que uma pessoa tentasse debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama, não conseguiria, a luz escaparia. Mas ainda assim, uma pessoa, se acende uma luz, não é para escondê-la, então bastaria não acendê-la, mas ninguém acende uma lâmpada para ser escondida. Então, a nossa relação com Deus, a nossa vida de fé, e a lâmpada é o símbolo da fé, lembrem no batismo, ela também deve ser uma vista pelos homens, anunciada. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Então o Senhor está falando aqui da fé. A nossa fé, ela deve se manifesta em obras, se manifesta na nossa vida. E então a experiência de fé não tem como ser escondida. Ela aparece. Aquilo que está escondido e que deve ser revelado, que o Evangelho hoje nos fala, são estas experiências de união com o Senhor. Você pense naqueles tantos monges e monjas, ou então aqueles eremitas no deserto, que buscaram ter uma vida escondida com o Senhor, e quanta atenção chamaram, quantas pessoas iam até eles, e que nós, em muitos casos, depois de mais de um milênio, nós sabemos da existência dessas pessoas, pessoas que não buscaram aparecer, porque o caminho da fé não é chamar a atenção para si. Quem assim o faz, então se vê falido no seu projeto de chamar a atenção. Mas o caminho da fé é buscar uma união com Deus, e esta união com Deus se torna visível, porque não existe como esconder uma luz. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Então, Jesus está se referindo aqui à parábola do semeador. Prestai atenção à maneira como vós ouvis. Que tipo de escutador somos nós? Qual tipo de terreno nós somos? Somos como a semente que cai à beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos ou em terra boa. Prestai atenção à maneira como vós ouvis. Pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem, será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Sobre o que Jesus está falando? O caminho de crescimento na virtude, em qualquer dimensão, ele é assim. Um caminho que no início é de fadiga, de luta, de labuta intensa. Mas na medida que nós vamos penetrando no caminho de Deus, essas coisas vão acontecendo de um modo mais sereno. Por exemplo, a vida de oração. No início, ela é difícil. Rezar não é fácil. Na medida que nós insistimos, chega um momento que a oração faz tanto falta da nossa vida que nós não conseguiremos viver sem ela. Vejam, caríssimos, que em todas as coisas que nós temos na nossa vida, mesmo nos pecados mais difíceis de superar, nas tentações que nos fazem penar mais, nós precisamos de uma luta determinada. Mas chegará o momento que isso vai ser, se nós perseveramos na reta via, isso vai ser para nós tão parte da nossa vida que nós não conseguiremos mais viver sem essa virtude.
Sejamos corajosos, vamos seguir em frente. Um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.